Olá, eu sou Ivan Panicho, diretor da Master Self Leadership. Eu tenho uma alegria muito grande de estar ladeado de vários profissionais que participaram da formação internacional em coaching Global Coach Certification, que é um método e certificado pela LeaderArt International. E agora vamos conversar um pouquinho para saber como estão os resultados. À minha esquerda eu tenho Evelyn Milani, empresária, especialista em imagem, e há 6 meses atrás ela concluiu a formação. Evelyn, fale um pouquinho de como está a sua carreira depois de 6 meses da formação do Global. Bom, eu sempre brinco falando disso, que eu cheguei no curso simplesmente com um martelo, e com esse martelo eu serrava madeira, com esse martelo eu parafusava coisas, e depois do Global eu consegui formar um case inteiro de ferramentas. O que antes era simplesmente uma consultoria de imagem, claro, focada nos resultados, hoje eu consigo trabalhar um pouquinho antes da própria imagem. Eu consigo trabalhar com os meus clientes a sua meta, estabelecer um plano estratégico e aí sim trabalhar com a sua imagem para que ele consiga atingir os seus objetivos. Então eu trabalho o processo de coaching e eu utilizo a imagem pessoal como uma ferramenta de alavancagem para atingir o sucesso. Olha, algo muito interessante, falando aqui com a Evelyn, pessoal, é que a pessoa não precisa largar a sua profissão. Ela pode unir as competências coaching e agregar competências aonde ela já atua. Interessante, ela trabalhava com imagem, mas tinha uma ferramenta só. Então ela foi performar melhor, não largou a sua profissão, agregou mais uma e competências para fazer melhor o que já fazia. E a pergunta que não quer calar, está mais feliz? Muito mais, porque além de trabalhar com mais excelência, os resultados têm sido muito melhores. Ok, então pessoal, olha só que interessante, você que tem uma profissão, quer performar melhor, pode fazer a formação. Sem dúvida. Ivan, eu estou em transição de carreira, eu quero fazer algo novo, também pode fazer. Ivan, eu quero fazer o que eu fazia e mais a nova profissão, também é possível. Mas mais do que isso, a nossa formação, ela tem uma compreensão do ser humano integral, ou seja, tem um propósito de fazer você performar melhor, ganhar melhor e ser mais feliz. As coisas ficaram mais fáceis com várias ferramentas? Sem dúvida nenhuma. Agora eu tenho serrote para serrar, tenho chave de fenda para parafusar, está muito melhor. Que legal. Ela é muito modesta, mas tem aí tido altos resultados, palestrando em grandes eventos e tem sido um sucesso. Então nós estamos muito felizes com os resultados que os nossos alunos têm obtido no mercado e as coisas continuam e avançam. Quem sabe no futuro você volta a falar um pouquinho mais de grandes coisas que vão acontecer. Com toda certeza, será um prazer. Só um pouquinho, a gente já volta a falar com você de novo. Temos aqui o professor Rangel. O professor Rangel, ele já dá aula há muito tempo, tem mestrado, enfim, tem uma grande experiência, mas no começo, quando ele veio falar com a gente, ele trazia o método de educação tradicional. E parece-me que pela conversa que eu tive com você, você agora modificou um pouco as suas aulas, é isso, Rangel? Fale um pouco de você e dos resultados. Perfeito, Ivan. Muito mais que modificar as minhas aulas, a formação em coach, Ivan, ela me proporcionou um novo fazer da educação, né? Professores têm adoecido com o domínio do conteúdo, com a dificuldade em sala de aula, e eu descobri com a formação em coach que eu não preciso mais dominar o conteúdo. O conteúdo é vasto na internet, nos livros, e a partir de agora eu preciso apenas desenvolver as competências e habilidades dos meus alunos para poder gerir esse conteúdo. Então as minhas aulas têm ficado muito mais dinâmicas, muito mais leves, e os meus alunos têm conseguido, na verdade, se desprender de mim, tendo autonomia. Então, da mesma forma que eu consegui fazer isso com eles, isso também aconteceu comigo durante esse período, e assim, os resultados têm sido excelentes. Além, é claro, de poder me aventurar aí numa nova carreira, dando palestra, dando curso, programas de desenvolvimento para os meus próprios companheiros de trabalho. Legal. Então eu pude ajudar outros profissionais também nesse período e foi assim algo realmente extraordinário. Bem, é bem importante dizer de que ele tem uma classe, um nível de pessoas, né, que são adolescentes, jovens, que são difíceis, né, são muito imperativos, muitas vezes não tão submissos, né? E com esse novo método que ele aprendeu com o coaching, ele tem sido mais um facilitador do que um ensinador. Então você constrói em conjunto, né? Já dizia Paulo Freire de que nós construímos o conhecimento em conjunto, né? Na autonomia da pedagogia. Agora, mais um ponto importante. Muita gente tem preconceito com o coaching porque diz que o coaching nasceu ontem, que não tem fundamentação científica, de que é a modinha e assim por diante. Você, me diz um pouquinho, você é formado em qual graduação, ou só qual nível de formação acadêmica?
Perfeito, Ivan. Hoje eu sou graduado em História por uma universidade pública, tenho pós-graduação em Filosofia e Sociologia, mestrado interdisciplinar, onde eu estudo Sociologia do Trabalho, Filosofia do Trabalho, Psicologia do Trabalho, com indivíduos entre 14 e 29 anos de idade, e faço doutorado pela PUC em Teologia, pensando aí o ser humano da sua forma integral. Então quer dizer o seguinte, que você sendo professor, acadêmico, bem formado, nível superior, né, de mestrado e doutorando, vem dizer que coach funciona, que não é modinha e que tem fundamentação, é isso? Eu quero que você diga, as pessoas estão nos vendo. Perfeito, Ivan. Isso é fundamental, porque eu mesmo, como professor, antes de conhecer a formação, tinha, assim como a maioria dos meus colegas de alta formação, esse preconceito de pensar que o coach era algo que não servia para pessoas com esse nível de formação acadêmica. E me equivoquei, fico feliz por esse equívoco. Muito pelo contrário, quanto maior a capacidade intelectiva e quanto maior as competências do ponto de vista da formação acadêmica, melhor vai ser a probabilidade de aproveitar essas ferramentas que a formação em coach possibilita. Então, é importante lembrarmos, gente, de que muitas das escolas por aí só anunciam e pregam um coach que nasceu de 30 a 40 anos, com Tim Galloway, John Whitmore e Marshall Goldsmith. Mas a nossa formação é mais profunda. Ela tem a base socrática, a maiêutica socrática, que remonta lá, olha só, a Grécia Antiga. Então nós estamos fundamentados, as nossas raízes, elas têm fundamentação filosófica e científica. É por isso que nós temos pessoas que trabalham com imagem, com uma formação profunda, mas também professores acadêmicos que estudam nível de mestrado e doutorado. Ou seja, nós não temos acepção de ninguém e as pessoas não precisam mais ter medo de fazer uma formação como a nossa. Eu não posso falar das demais. Só posso dizer que a nossa tem fundamentação científica e você com certeza vai agregar os seus conhecimentos. Professor Rangel, obrigado e espero que os seus alunos continuem gostando das suas aulas. Eu tenho ouvido falar isso e com certeza a gente já volta a falar. Agora eu quero falar de uma profissional que se chama Cris. Está aqui do lado do Cris, carinhosamente falando, advogada, e ela estava querendo empreender, fazer algo diferente no mundo da advocacia. Até porque tem muitos advogados, tem muitos escritórios e nem sempre são todos que viram o Neymar da advocacia, né? E ela queria desenvolver algo novo. E aí eu estou aqui com a Cris, que fez a formação conosco a média de 1 mês somente, e ela está com um projeto muito legal que agora vai falar com vocês, né, Cris? Isso aí, Ivan. Eu tenho um projeto chamado Empreendireito e com o curso de coaching ele contribuiu para que eu pudesse refinar esse projeto. Então, a partir do momento que eu tive contato com a metodologia do coaching, eu consegui entender com profundidade a utilização das ferramentas. Porque até então eu só conhecia as ferramentas, mas eu não tinha um arcabouço para poder utilizá-las. Então agora com a metodologia as ferramentas passaram a fazer sentido. Então eu sinto que o projeto tem muito a contribuir para a vida dos advogados, né? Um projeto voltado especificamente para o planejamento estratégico e gestão de escritórios de advocacia, e o coaching está me auxiliando na conclusão desse projeto, né? Então eu estou há mais ou menos 1 mês de lançar meu primeiro curso online. Inclusive, durante as dinâmicas do curso, foi muito bacana porque a gente tem muita vivência prática e inclusive de desfazer crenças limitantes. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de gravar os vídeos, então eu já estou na 2ª semana com gravações constantes de vídeo em que eu apareço ali falando um pouquinho sobre o que a gente aprendeu no curso, sobre coaching, sobre planejamento estratégico, gestão de escritórios da advocacia, e aos poucos assim estou começando já a me soltar e ficar mais à vontade na frente da câmera. E isso está contribuindo para que eu possa gravar os cursos. Então, eu estou melhorando a minha performance, eu estou conseguindo entregar resultados, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de entregar resultados. Então, como eu tenho um perfil ali, pelo que a gente viu no curso, né, na análise de perfil comportamental, a questão do alto C, que é o alto grau de conformidade, eu estava muito no perfeccionismo, muito atrás do perfeito, sem entregar o feito. Então eu acabava me auto-sabotando, porque como eu não conseguia entregar aquilo que eu estava imaginando, o projeto também não andava, não saía, e eu estava esbarrando nessa dificuldade. Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, eu comecei
administrar melhor e tocar o projeto. E ele está saindo, eu tenho tido feedbacks maravilhosos das pessoas que estão interagindo, estão acompanhando. Então, é fantástico o que o curso proporcionou para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Cris, olha só, algumas pessoas que só fizeram o curso conosco dizem que elas vieram para buscar ferramentas profissionais. Mas dentro da sala, nas dinâmicas, eles dizem que eles passaram por uma mudança, Sim. por uma transformação. Você pode também dizer isso, que você chegou lá com uma expectativa, com a busca de saber mais da tua vida, né, da tua carreira, da tua profissão, e de repente você se deparou sendo transformada, né, rompendo crenças, enfim, é isso? É isso, com toda certeza. Apesar de eu já tinha um conhecimento sobre o coaching, as ferramentas de coaching, mas a metodologia me chamou muito a atenção. Então, uma metodologia fácil, simples, prática, facilmente de ser replicada, não tem segredo, né? Não tem... E ela é altamente utilizável no mundo corporativo, então a gente precisa de uma metodologia séria para poder replicar no meio corporativo, nos escritórios da advocacia. Então houve sim, apesar desse meu conhecimento inicial, houve esse processo de transformação, porque apesar de eu já... Tem gente que já chega com o projeto pronto, como foi o meu caso, né? O projeto já existia, e teve gente que chegou sem saber para onde ir. Então, houve tanta transformação dessas pessoas que não sabiam o que fazer da vida, quanto para mim que já tinha um projeto e pude lapidar esse projeto. Então, com certeza houve a transformação, porque o processo de coaching em si e o curso contribuem para a abertura do horizonte, né? Então, muitas vezes a gente está achando que aquela determinada opção que a gente tem é a solução e não está vislumbrando que tem outras opções, e que muitas vezes conversar com pessoas dos diferentes meios contribuem para o resultado do teu projeto. E foi isso que aconteceu. O networking do curso foi muito importante, foi muito bacana, as pessoas interagiam muito. Nossa, eu só tenho a agradecer, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Que bacana, olha só, né, temos aqui a Evelyn do mundo da imagem, né, que trabalha hoje com a imagem corporativa, né, com o perfil comportamental, como se vender, como se apresentar. Nosso universo totalmente diferente do mundo corporativo tradicional, né, e hoje muito importante, complementar. Temos alguém do mundo acadêmico, um professor, né, que poderia ter e tinha um certo preconceito e vem desmontar esse preconceito. Temos uma advogada, né? Normalmente os advogados eles não são muito acessíveis para essas coisas um pouco mais, né? Não tão fundamentadas supostamente na ciência, vem com prova, vê que dá certo, teve a vivência, rompeu com crenças, está aqui filmando, algo que ela não fazia antes. E ainda nós temos o professor Júnior Groth, que também é palestrante, consultor de empresas e tem uma vivência muito grande no mundo das vendas. E eu quero falar com ele, né, que tem rodado vários estados do Brasil dando consultoria, para saber, né, o que acrescentou a você e se mudou a sua forma de enxergar o mundo dos negócios e as pessoas após essa formação. Olha, Ivan, é um prazer estar aqui com todos vocês. Essa pergunta sua ela é bem interessante porque teve uma mudança muito grande. Como você disse, eu trabalho com palestras e formações e trabalho com consultoria empresarial. E normalmente quando os empresários me solicitam até as suas empresas, eles querem as respostas, eles querem a metodologia e o resultado pronto. E através do processo de coaching, eu percebi que eu poderia extrair isso deles. Eles mesmos, com o conhecimento inconsciente que eles tinham do seu próprio negócio, eu poderia ajudá-los a desenvolver aquelas habilidades que muitas vezes eles não percebiam que eles tinham. Então hoje, principalmente na área de consultoria, na área de resultado que eu tenho buscado dentro das empresas, só para vocês terem uma ideia, vocês todos que estão nos assistindo neste momento, só do período que eu fiz a formação do Global Coach, eu tive um crescimento de 150% nos meus negócios. E em consequência disso, os meus clientes tiveram resultados extraordinários. Para você ter uma ideia, uma empresa, em um mês de consultoria, eu dei um atendimento de 3 dias, eu consegui alavancar as vendas da empresa em 21%.
Uau. Sendo que no mesmo período do ano passado, essa empresa teve um recuo de 30%, utilizando as ferramentas do método coach. Então, hoje mais do que nunca, eu posso dizer para todos vocês que eu sou um profissional completo. A formação do Global Coach realmente ela veio para acrescentar de uma forma impactante na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva, muito mais focado nos resultados e, em consequência disso, quem tem ganhado com toda essa evolução, com todo esse desenvolvimento, são os meus clientes, porque eu consigo dar hoje para o meu cliente uma resposta rápida. Por exemplo, uma consultoria que eu fazia para um cliente em 1 ano para atingir o resultado, hoje eu consigo fazer a entrega para ele em 4 a 6 meses. Então o custo para a empresa de investimento se torna menor, ok? Sim. E o tempo, que é o nosso maior bem, também ele se torna menor. E as empresas conseguem fazer outras linhas de planejamento e desenvolvimento das suas empresas. Então hoje o coach, a formação do Global Coach, ela veio para realmente alavancar os meus negócios e os negócios dos meus clientes. Que bacana. Olha só, gente, nós temos turmas no Brasil inteiro, nós temos turmas, várias turmas aqui no sul do Brasil, nós temos nossas centenas de alunos formados já pela Solidarity International, e com certeza é uma formação sólida, com certificação reconhecida, internacional, e as pessoas que estão vindo são pessoas sérias. Então eu agora gostaria de fechar, mas cada um de vocês, não só falando agora do coach, mas deixando assim uma palavra de ânimo para quem está nos ouvindo. Quem sabe você que está nos vendo aqui está só querendo empreender como a Cris e está com medo. Está querendo melhorar a imagem, fazer algo inovador no mercado como a Evelyn e não sabe como. É um professor que está desanimado da vida, quem sabe, está pensando em largar a carreira porque não aguenta mais os alunos, como o Orson Rangel, né? E quem sabe um consultor de empresa está aí, não sabe o que fazer da vida, como o Júnior, no mesmo ramo. Então eles vão agora dar uma dica, uma palavra de ânimo, uma orientação final para que você se levante de onde você está e faça acontecer. Eu digo para você, você não nasceu para ser um mero espectador da vida. Você nasceu para ser protagonista e brilhar. E aqui eu tenho, do meu lado, 4 profissionais que escolheram buscar isso. Escolheram performar melhor, investiram aqui, estão felizes. Eles estão aqui porque estão vivendo essa realidade. Começo com a Evelyn e depois todos os outros. Evelyn, a câmera é sua. Bom, eu acho que todo mundo vem de um momento um pouco complicado na economia do Brasil e isso acaba balançando um pouquinho a nossa autocredibilidade. Algumas situações emocionais também podem nos afetar, mas algum tempo atrás eu ouvi de uma pessoa muito querida que eu precisava deixar de ser emocional nos meus negócios. E eu acho que esse é um excelente conselho. Quando os ventos da adversidade sopram, é a nossa escolha se a gente vai construir abrigo ou moinho de vento. E aí é que você tem que ser racional e muito determinado naquilo que você quer. Eu escolhi fazer os meus moinhos de vento. E eu espero que você também use a referência de cada um de nós aqui como um estímulo, como um ânimo, para que você, nas adversidades, não se esconda no abrigo, mas vá lá e, pedra por pedra, construa o seu moinho de vento. Porque o seu sucesso é sua decisão. Ótimo, muito bom. Cris? Bom, eu posso falar por mim, né? Eu estava na dúvida se eu iria fazer o curso ou não, o dinheiro estava apertado, mas eu decidi confiar. E no momento que eu confiei no curso, que eu disse não, era uma coisa que eu queria já fazer há muito tempo, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Então muitas vezes a gente fica esperando o caminho se abrir, né? Não, eu tenho todas as condições, agora eu vou fazer o curso. E muitas vezes a gente não acredita no nosso próprio poder, no próprio potencial. Então eu decidi fazer o caminho reverso, eu decidi acreditar e o caminho ia se abrir. E foi o que aconteceu. Então muitas vezes a gente talvez vá para o curso sem expectativa, chega lá, o curso surpreende, o networking é fantástico. Então eu digo assim, vale cada centavo, porque modifica a vida da gente, tanto pessoal quanto profissional. Então se a pessoa está com medo de investir, talvez não seja o momento, confie, porque as portas vão se abrir. É isso,
é a minha, como é que eu posso dizer? A minha dica, a minha orientação. Confie, invista, né? Ou só invista em você mesmo, né? Exato. Porque a gente às vezes investe em tantas coisas e não investe na gente mesmo. Professor Júnior Grotti. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade, o momento, para deixar uma mensagem também para todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento. Eu quero dizer que tudo que você for fazer na vida, faça como importante. Porque a diferença não está nas coisas e nem nas pessoas. A diferença não está no seu carro, não está na sua casa, não está na sua conta bancária, nem nas pessoas às quais você se relaciona. A grande diferença está dentro de você. Na vida, não importa de onde você veio, nem o que você passou. O que realmente importa é aonde você está e aonde você quer chegar. Aonde você pretende chegar neste momento? Qual o próximo passo que você pretende dar em favor do seu sucesso? Eu optei em buscar o conhecimento e hoje estou aqui, podendo dar esse depoimento para todos vocês de transformação que eu tive na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então você que está me vendo e me ouvindo neste momento, que você possa acreditar no método, mas principalmente acreditar em você. Sucesso, um forte abraço, a gente se encontra no topo. É isso aí, professor Júnior. E agora, Rangel. Bom, Ivan, o conselho que eu posso dar, a dica, me vem da própria profissão. Ao longo da história, o que eu tenho visto desde os tempos antigos é que todos os homens de sucesso, eles decidiram na adversidade. Eles fizeram escolhas que somente eles acreditavam, eles investiram em si próprio e empreenderam no meio do nada. Então, decidir pelo coach, decidir no alto investimento é fundamental para que possamos sair do anonimato e escrever o nosso nome na história. Então, se você quer realizar seus sonhos, se você quer ser grande, se você quer ser feliz, sucesso familiar, sucesso profissional, tome a decisão, invista em você e rompa com as barreiras da história. É isso aí, professor Rangel. Obrigado, Evelyn. Obrigada. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, Júnior. Obrigado, Rangel. E vocês fiquem ligados conosco. Nós temos várias formações, temos um time inteligente, temos um núcleo de inteligência e nós estamos à sua disposição para ajudar você, a sua casa, a sua carreira, o seu negócio. Só visite o nosso site, masterselfleadership.com.br. Estamos unidos em parceria com a Liderarte International, uma companhia canadense que eu tive a alegria de ir lá, conhecer e trazer uma das melhores formações de coaching do mundo. E fique ligado, sempre temos uma novidade para ir ao encontro da sua necessidade. Um forte abraço e sucesso para você.